Olá a todos, aqui é o Luciano e essa aula a gente vai abordar aí o tema do nosso projeto de pesquisa. Diga-se de passagem, um tema muito interessante, de extrema relevância, e interessante de ser executado, né? Que é a estimativa de prevalência de ingestão de micronutrientes. No nosso caso aqui, hoje nós vamos fazer uma simulação de dados para o micronutriente zinco, né? Considerando aí já no exercício, né, na nossa simulação, os valores de referência para a população aí estudada. No nosso caso, serão os adolescentes, né, estudantes da rede pública municipal, estratificados aí por sexo, né? Então, na nossa simulação, a gente já vai considerar que isso esteja já embutido aí nas amostras, tá? Então, antes da gente iniciar, é muito importante a gente falar um pouco da técnica, né? Da ferramenta utilizada para o cálculo nutricional, que é o recordatório de 24 horas, que se utiliza para esse tipo de pesquisa de investigação a nível populacional. Então, esse desenho aí não é à toa que faz importante a gente estudar e pensar de como nós iremos extrair esses dados da nossa população, né? Desses participantes aí da pesquisa. Então eu tenho que lembrar lá de toda a teoria das vantagens, das desvantagens, das limitações desse inquérito para que eu minimize os erros de coleta e, consequentemente, todos os demais erros que poderão e ocorrerão uma vez que a gente trabalhe com dados é, não sensíveis, não específicos, né? Com erro. Então a gente tem que estudar bastante essa parte aí de como aplicar esse recordatório de 24 horas junto aos nossos participantes, né? Por exemplo, manter-se na imparcialidade em relação às perguntas, principalmente no que tange aí a alguma emoção, né? Ou alguma avaliação de conduta por parte do entrevistador em relação ao entrevistado, né? Ou seja, nós devemos ser totalmente imparciais, né? Seja em relação a uma crítica, né? Por consequência aí de uma informação que o entrevistado passe para a gente, mas do mesmo modo não realizar elogios, né? Porque tanto uma situação contra a outra pode levar, né, o nosso entrevistado, pode induzir a resposta desse nosso entrevistado, seja para omitir informações em relação a, por exemplo,
determinados alimentos que ele declare utilizar, consumir, quando o entrevistador faça qualquer tipo de reprovação, seja ela oral, seja ela por algum gesto, tá? De reprovação, um olhar, um balançar de cabeça, tá? E da mesma forma, o entrevistado, diante de uma situação aí de elogio, da mesma forma que a gente abordou agora em relação à reprovação, seja é, por uma exposição oral ou um balançar de cabeça positivo, né? Um olhar, ele tender a declarar, né? Um consumo aí de alimentos fora da sua realidade para que tenha a aceitação do entrevistador, né? E a gente sabe que esse não é o objetivo, né? Longe disso, porque além do erro próprio do instrumento, que a gente sabe que é muito difícil a gente estimar com certeza, né, todo esse consumo dos alimentos pelas pessoas, né, por conta aí de vários fatores. Podemos citar alguns, né? A memória do entrevistado é uma limitação e ainda que ela seja preservada, a pessoa pode também não conseguir, né, relatar a real ou o real consumo, correto? Isso aí é um ponto importante. Ainda que se utilize de álbuns, catálogos, né, fotográficos em relação a tamanho de porção, também a gente admite que pode haver um erro, embora ele possa ser minimizado, mas ainda existe o erro aí em relação ao tamanho da porção declarada. Então, isso é só uma ideia, né, que eu estou querendo trazer aí no início dessa aula para que a gente valorize muito essa etapa, essa fase da pesquisa, certo? Porque é muito fácil de compreender que se a gente recebe dados com erro, esses erros serão levados até o final da pesquisa, em todas as suas fases. Nós vamos gerar informações com muito erro e nós vamos tratar essas informações com erros, gerando resultados e interpretações também errôneas, ok? Então, não há fase mais importante que a outra, mas certamente uma depende da outra. Também não adianta nada a gente fazer uma coleta bem eficaz, né, por meio do recordatório de 24 horas, ela de fato aí poder representar o consumo habitual do indivíduo, mas que a partir do tratamento dos dados ocorra muitos erros. Então, também de nada adianta, ok? E o contrário também é verdadeiro, como a gente acabou de mencionar aí, ok? Não adianta vir para o avaliador, né, resultados errados, porque por mais que se utilize de uma metodologia estatística correta, você vai estar tratando dados com erros, certo, pessoal? Então, é muito importante não só essa parte, né, mas é ela que vai gerar os dados, ok? Bom, dito isso, nós vamos então analisar esse exercício
que a gente propôs para entender como é que vai funcionar ou como é que funciona a estimativa de prevalência de ingestão adequada ou inadequada de micronutrientes. No nosso caso aqui, é para população, não é para indivíduos. Então, seja você aí pertencente a um projeto de pesquisa, seja você um pesquisador, né, que investiga o consumo alimentar e de micronutrientes de grupos populacionais, né, ou você como um responsável técnico de uma unidade de alimentação e nutrição institucional e que precisa avaliar o consumo de sua clientela, a base é essa aí que nós vamos explicar hoje, ok? Então vamos lá. Eu só vou arrumar aqui, ó, para a gente deixar claro essa proposta. Ok. Então, vamos já imaginar que a gente fez uma amostragem correta, né? Por meio aí de uma amostra aleatória, os nossos dados aqui nós geramos 251 amostras para ser representativa da nossa população, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender desse estudo é qual é o parâmetro que eu devo utilizar para fazer a avaliação do consumo ou da ingestão de micronutrientes. A gente vai se basear aí nas recomendações, né, dietéticas chamadas DRI, né, que foi dados gerados aí na população americana e canadense e que possui aí 4 parâmetros, ok? Mas a gente, como vai fazer uma simulação do micronutriente zinco, a gente precisa entender aqui pelo menos esses dois parâmetros, o EAR e a RDA. Bom, a RDA é um parâmetro de meta de ingestão. Meta de ingestão. E a EAR é a necessidade média da população, né? Obviamente essa necessidade média ela é estratificada aí por sexo e estágio de vida e algumas outras situações fisiológicas, gestação, tá? Lactente, lactante, ok? Então, vejam vocês, a gente vai tomar por base, como a RDA é meta de ingestão, o parâmetro que se usa, e aí vocês recorram à literatura para entender um pouco mais, para se aprofundar nesse tema, será o ponto de corte da EAR, certo? Então veja, no nosso exemplo aqui, ó, de 251 participantes, a gente chegou numa média final, tá? A nossa simulação aqui, nós levamos em consideração 2 recordatórios de 24 horas, ó, por pessoa, e aí nós encontramos a média por pessoa,
E dessa média individual, nós encontramos a média do grupo. Então, à primeira vista, parece que a ingestão está, em média, adequada em relação à EAR, porque eu tenho uma ingestão média do meu grupo, né, da minha amostra, de 8,36 miligramas de zinco e a EAR é de 7,3. Bom, mas vamos lembrar que a EAR, ao nível da EAR, nós atendemos apenas 50% dessa população, ok? E a RDA, ela não é o parâmetro para avaliar, mas sim é o parâmetro de meta de ingestão, mas se fôssemos fazer a avaliação com base na RDA, veja que em média a gente ia concluir aí de forma superficial que a ingestão estaria abaixo da RDA. E essa avaliação superficial, principalmente ao nível ambulatorial, nos leva a decisões precipitadas e equivocadas, por exemplo, em relação ao julgamento da necessidade de determinada suplementação, ok? Então, parece que se você utiliza o parâmetro RDA, parece que a ingestão está abaixo, mas se você utiliza o parâmetro EAR, parece que a ingestão está ok. Então, é o primeiro ponto, é saber escolher, é saber trabalhar, né, com o parâmetro correto para avaliar a ingestão de nutrientes. Correto, pessoal? É só para dar uma introdução aí no assunto. Bom, interessante também te mostrar esse gráfico aqui, que é o ilustra o que a gente acabou de conversar, né? Nós temos a um nível aqui, no caso, é um gráfico, né, que representa aí o risco de inadequação e o risco de efeitos adversos, né, ao nível de ingestão observado. Então, vejam que o risco de inadequação ele tende, né, a 1, ou seja, a 100%, quando esse consumo aqui, né, é zero, ok? Então, é uma probabilidade de 1, né, ao nível zero de você ter o que? Ingestão inadequada, óbvio, né? Conforme no eixo das abscissas, a gente for acompanhar, conforme essa ingestão aumenta, né, e chega ao nível da EAR, é o que a gente acabou de falar, ó, nós chegamos aí na probabilidade de atender 50% dessa população. E conforme essa ingestão vai aumentando ainda mais e chega ao nível da RDA, né, ou seja, esse risco de inadequação, né, ele já cai bastante, de forma que você consegue atender aqui, em média, 97,5%, né, dos indivíduos daquela população. Da mesma forma, se essa ingestão continua a aumentar, chegando aí ao nível da OL, então você tem praticamente, né, o risco zero, ou seja, você está ingerindo acima da RDA e sem risco, né, teórico aí de efeitos adversos, e a partir do momento que você consome, passa a consumir acima da UL, que é o que? A ingestão máxima tolerável, ou seja, a ingestão que a partir dela você já começa a ter o risco aumentado de efeito adverso, tá, por excesso. Então veja que ele pode também chegar a 1 conforme essa ingestão vai aumentando. Ok? Bom, então o que eu preciso, o que nós precisamos, né, de posse desses dados aí,
o que precisa ser feito com esses dados para que a gente faça a estimação, né, a estimativa correta aí dessa ingestão por determinado grupo. Então nós vamos ver o seguinte, ó. Para o cálculo da prevalência de inadequação de ingestão de nutrientes, né, isso é para grupo populacional, nós temos dois métodos. O método da EAR como ponto de corte, que a gente acabou de falar, e o método da aproximação probabilística, tá? Quando eu uso um ou quando eu uso outro. No caso do zinco, nós vamos usar o método da EAR como ponto de corte, ok? Por quê? Porque se usa esse método da EAR como ponto de corte quando a distribuição das necessidades ela possui uma distribuição normal. E quando isso não ocorre, quando a distribuição da necessidade para o público-alvo específico não apresenta uma distribuição normal, então a gente utiliza o método da aproximação probabilística. Os dois utilizam como base a EAR, só que a forma de calcular é diferente. Um caso em que as necessidades, tá, não representam uma distribuição normal para determinado grupo é o caso do ferro para mulheres em idade fértil. Ou seja, a necessidade desse grupo específico ela tem variação tamanha que não apresenta uma distribuição normal e, portanto, nesse caso eu não posso realizar o cálculo por meio do método da EAR como ponto de corte. Mas o zinco, e para a maioria dos nutrientes, a distribuição normal, a distribuição da necessidade, ela se ajusta aí a uma distribuição normal. Então, o primeiro passo é a gente entender aí o que seria, né, apresentar ou se ajustar a uma distribuição normal. Então, só para a gente dar uma clareada, o que seria uma curva normal, né, padrão? Ou o que seria determinado conjunto de dados, tá, se ajustar a um modelo da distribuição normal. Então, é aquele conjunto de dados que a gente percebe, tá, uma maior concentração dos dados em torno da média, ok? Só para a gente ter uma ideia, na normal padrão, que ela tem média 0 e desvio padrão 1, 68,2% dos dados, ou seja, aproximadamente 70% dos dados, estão localizados em torno da média a um desvio padrão para mais ou para menos. Ok? E a 2 desvio padrão, a gente tem aí mais que 95% dos dados dentro dessa faixa. Certo? Então, a gente precisa, antes de realizar os cálculos estatísticos, saber se os nossos dados eles se ajustam aí a uma distribuição normal. Isso é uma coisa, a gente também pode observar de forma qualitativa se os nossos dados eles apresentam uma distribuição normal, é pelo formato, né? Se ele tem esse formato de curva em sino, que também é chamada de curva de Gauss, né? Nome dado aí em homenagem ao pesquisador que a elucidou, ok? Então, o formato dela também nos dá essa ideia, né? A gente vai perceber também que a frequência, tá,
dos números que se destoam muito da média, ela é menor e está mais afastada, ok? É uma outra forma também da gente visualizar e tirar aí uma conclusão mais qualitativa. Então, só para a gente ter uma ideia, como é que a gente plota esse gráfico? A gente vai ter que organizar os nossos dados, tá, em classe, tá, intervalares, gerar um histograma e depois, por meio de função de densidade de massa, a gente gerar essa curva aí. Bom, vocês viram aqui que abaixo dessa curva, o que nós temos é o que? São áreas, tá, que obviamente, por meio de valores tabelados, a gente já encontra o que? A probabilidade. Então, nada mais é que cada área dessa abaixo da curva vai nos dar uma probabilidade, ok? Então, só para a gente ter uma ideia aí, olha só, esse é o histograma que foi gerado aí dos nossos dados simulados. Aquele mesmo lá de média 8,36. Vamos lá, 8,36, ok? Um desvio padrão amostral de 1,63. E vejam, ó, uma variância média, né? Não é pequena, ok? Então, a gente organiza, né, todos esses dados, né, que a gente chama o rol, né, e aí de forma crescente ou decrescente, e aí a gente organiza em classes, ok, para a gente gerar o histograma de distribuição de frequência, ou seja, quais são os números, né, ou aqui no caso, os números que estão dentro de determinado intervalo que ocorrem, né, em maior ou menor frequência. Então, olhando esse gráfico, esse histograma, né, e a curva, então aparentemente os nossos dados se ajustam aí a uma distribuição normal, né? Pelo formato da curva ensino, ok? Ou seja, os dados mais distantes da média, que a média a gente pega aqui no topo da curva, né? E projeta no eixo X, a gente acha a média. Então, os dados que estão mais afastados da média são aqueles, olha só, que se encontram em menor frequência. Então, aparentemente, a curva ensino, tudo indica que os nossos dados possuem uma distribuição normal, ok? Ok, então agora a gente vai analisar aqui o que a gente precisa, os procedimentos que a gente precisa executar aí na nossa pesquisa. Então, primeiro, mínimo de 30 amostras. Nós vamos trabalhar aí com, no nosso caso, 251 indivíduos. Ok? O nutriente TAEAR estabelecida. Obviamente, olha só, se o meu método é o EAR como ponto de corte, obviamente eu preciso ter uma EAR determinada para esse nutriente. Então, quando eu não tenho isso, que é o exemplo, tem vários exemplos. Um exemplo é o sódio. Ele não tem AR, ele tem AI. Então, o que a gente vai calcular nesse caso é simplesmente aí pegando essa média para saber se o consumo está próximo, ou melhor dizendo, se ele está igual a I ou acima da I, que aí a gente poderia fazer uma inferência aí que com alta probabilidade de estar adequado, porém a gente não conclui nada abaixo desse valor, uma vez que não se tem estabelecido a necessidade média. Então, o que esse tratamento faz? Nada mais é que pegar o percentual, tá, desses indivíduos que estão consumindo abaixo da EAR, tá, e fazer a estimativa da prevalência de inadequação. 3.
conhecer a distribuição habitual da população. Então, como é que a gente faz isso, né? É uma outra limitação da pesquisa, ok? Porque estima-se o, o consumo, né, da alimentar e, consequentemente, a ingestão de determinados nutrientes com apenas 2 ou 3 recordatórios, né, de 24 horas. Isso é muito pouco, né? Mas é o que pode ser praticado, né? Acima disso, ele inviabilizaria muito as pesquisas, né? E a própria consulta, se a gente for falar em relação ao atendimento individualizado, tá? Então, por isso que a gente tem que ter atenção nesse ponto e fazer o melhor recordatório possível, tá? Com o mínimo de erro, porque já se reconhece, já se sabe que não é possível estimar, né, com segurança a ingestão real das pessoas, nem com 100 recordatórios, imagine com 2 ou 3, ok? Então, 4, a distribuição dos valores de ingestão deve refletir somente a variabilidade interindividual, ou seja, entre os, os integrantes daquela amostra. Ou seja, a gente tem que tirar o efeito da variabilidade intrapessoal ou intraindividual. A ingestão do nutriente deve possuir distribuição normal. E a gente vai fazer o teste para ver se isso ocorre. A gente viu que aparentemente parece aquele grupo, esse nosso grupo simulado, possuir uma ingestão com distribuição normal. Depois, aí nós vamos ver com a análise de variância, ajustar a distribuição dos dados e excluir o efeito da variabilidade intraindividual, mantendo somente a variabilidade interindividual. Ok? Então, vamos lá para o teste que nós vamos fazer para a normalidade dos dados. No caso da nossa amostra de número N251, o teste de aderência indicado é o teste de Kolmogorov-Smirnov. Tá? E como é que a gente faz esse teste? Bom, a gente vai pelo menos, tá, seguir aí 6 passos. O primeiro passo é o teste adequado. Recomenda-se que a partir de um N, ou seja, de uma amostra de 30 ou mais, né, acima de 30, alguns autores recomendam a partir de 50, tá? Mas no nosso caso aí, como é uma amostra bem maior, não tem como a gente ter dúvida aí. Então, seria realmente o teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, o teste a ser realizado é o Kolmogorov-Smirnov para a gente ver se tem essa aderência à distribuição normal. O passo 2, nós precisamos elaborar nossas hipóteses, ok? Que seria o H0, a hipótese nula, é o que a gente sabe até o momento, é o que a gente acredita, né? Ou seja, a ingestão de zinco segue uma distribuição normal. E a hipótese alternativa, ou também chamada de H1, é o complemento da H0. Se a ingestão de zinco não segue uma distribuição normal, né, a hipótese alternativa vai ser que ela não segue uma distribuição normal.
Passo 3, determinar o nível de significância aí do teste. Nós vamos fazer ao nível de 5%, né? O passo 4 é o cálculo do teste, né? Fazer o cálculo. O passo 5, a gente vai descobrir aí o valor D crítico, é o valor do teste, né? Que é tabelado. E ao final, passo 6, a gente vai tirar a nossa conclusão. Então, como é que a gente faz o teste KS, né? Kolmogorov-Smirnov? A gente vai... ele precisa que tenha uma variável do tipo ordinal, ou seja, então a gente vai colocar em classe, porém em classe não intervalar, ou seja, são os valores que aparecem aí, tá? Do meu cálculo. Então significa que aqui eu tive resultado de ingestão de 5 miligramas de zinco, eu tive o resultado de 5,5 miligramas, de 6, de 6,5. Então esses são os resultados que apareceram aí para mim após o cálculo nutricional, né, dos 2 recordatórios de 24 horas por indivíduo, né, e seria aí depois da média, né. Então, o que acontece? A gente precisa colocar a frequência absoluta, ou seja, que ocorre cada valor. Então, no meu estudo, no nosso estudo simulado, a gente observou que 3 pessoas tiveram uma ingestão estimada de zinco de 5 miligramas. É isso aqui que significa essa frequência absoluta, tá? Que foi através dessa frequência que a gente gerou este gráfico aqui, ok? Então vamos dar mais um exemplo. Significa que 12 pessoas, ok, tiveram a ingestão estimada, depois do cálculo nutricional, de 5,5 miligramas de zinco. E por aí vai. Então veja que variou a ingestão de 5 miligramas, passando por todos esses valores, até 12 miligramas. E aí a gente, ao nível de 12 miligramas, nós tivemos 2 pessoas no nosso estudo simulado que tiveram esse nível de ingestão. Depois, nós vamos fazer a frequência acumulada, que vocês já tiveram isso aí também no semestre passado, né? Então é muito simples a frequência acumulada. Então o primeiro número, quando não tem nada acumulado, é o próprio primeiro, o valor, né? O próprio valor. E a partir do segundo, né? É a frequência absoluta dele somada à frequência do anterior. Então esse aqui seria 12 mais 3, 15. O terceiro seria 11 mais 15, 26, né? Até a gente chegar no nosso total aí, na nossa amostra total de 251 participantes, ok? Essa frequência acumulada, tá? Absoluta, e tem a frequência acumulada relativa, certo? Que é a frequência acumulada dividido pelo nosso N, que é 251, obrigatoriamente. Então, tem que fechar em 1 ou 100%. Certo, pessoal? Então, o que ocorre, né? O teste de Kolmogorov-Smirnov, ele vai, na verdade, ver a distância, né, dos resultados aí da nossa função observada da nossa função esperada. Depois, então, como a gente vai fazer o teste para ver se tem aderência a uma distribuição normal, a gente vai ter que fazer a transformação dos nossos dados para a distribuição normal, para os dados da normal. Então, o que seria? Pegar cada valor desse, ok? Diminuir da nossa média de 8,36 e dividir pelo nosso desvio padrão, né? Então eu pego o meu primeiro x, que é 5, diminuo de 8,36, que foi a média de ingestão,
e divido por 1,63, que é o desvio padrão amostral. Isso eu faço para todos. Com isso, eu estou calculando o meu valor de Z para cada X, certo? De posse desse valor, eu vou lá na tabela da normal, tá? E vou ver a minha frequência, a minha função aqui, ó, minha frequência acumulada, meu valor acumulado lá na tabela. Então veja, vamos dar um exemplo aqui primeiro desse menos 206. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente também pode fazer através de uma função no Excel. Então, menos 206, eu vou lá na tabelinha da normal e as duas primeiras casas, ou seja, 2 e 0, eu vou visualizar aqui na coluna Z, e como é negativo, menos 2,0, ok? E, então, na linha, né? Perdão. Então, a gente vai visualizar na linha a primeira casa decimal aí. Então, menos 206, eu vou achar aqui na linha menos 20. E o 6, né, a segunda casa decimal, eu vou achar aqui na coluna, ou seja, 0,06. Então eu vou traçar aqui, puxar esses dois valores e vou encontrar o valor Z, né, de 0,0197. Perdão, eu vou encontrar aí o valor acumulado aí da tabela da padrão. Então, do valor Z que a gente encontrou, utilizando o nosso x, nossa variável, diminuindo da nossa média e dividindo pelo desvio padrão, eu encontrei o Z. Na tabela da normal, eu encontrei o que? A probabilidade, ok? Esse valor aqui dizer que seria a área abaixo daquela curva. E aí eu vou fazer isso para todo mundo. Ó. Como o Excel já faz, aqui o valor está um pouco diferente. Ó. Na tabela é 0,0197, aqui está dando 0,196, por questões de arredondamento do Excel. Então, só para vocês verem, a gente pode fazer aí por meio aí de uma função do Excel. Tá? Em Excel, em português, é a função dist.norm. Né? Como aqui está em inglês, é a norm.dist. Que aí nós temos que abastecer essa função da seguinte maneira. O x, que é a minha variável, 5, a minha média, o meu desvio padrão e eu quero o valor acumulado, eu coloco verdadeiro. Ok? Isso eu faço. Obviamente eu travo, né? Eu seleciono aqui e travo essa célula da média do desvio padrão, que é comum para todos os dados, e vou plotar, né? Eu vou replicar esses dados para os outros itens. Bom, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de probabilidade que nós encontramos lá na tabelinha da normal, ou que a gente já gerou por meio da função da distribuição normal no Excel, e vamos diminuir esse valor encontrado, tá, da nossa frequência relativa, ok? Que é o que? É o valor que nós encontramos absoluto dividido pelo total, pelo nosso N de 251. Isso eu vou fazer para todos os valores, certo? E por último, nós vamos pegar o nosso valor, tá? Como é x menos 1, é como se fosse acumulado. O meu primeiro número aqui vai ser o nosso valor encontrado lá na tabela da normal, ou o valor que a gente encontra na função do Excel, e o segundo sempre vai ser este valor, né, a função esperada que a gente chama, menos o valor da frequência relativa do anterior. Vejam vocês que ó, é só ir fazendo dessa forma que a gente fecha. Bom, como é que eu chego no meu resultado, que nesse caso aqui vai ser o decalculado, né? Que é a função densidade aqui.
Então, para que eu aceite ou não rejeite a nossa hipótese nula, o nosso valor do teste calculado ele tem que ser menor que o nosso D crítico, que o valor crítico. E qual que seria o nosso D calculado? Simplesmente a gente selecionar dessas últimas duas colunas que a gente fez o cálculo, o valor máximo. Então, pelo Excel, a gente pode fazer pela função igual max, que é de máximo, tá? Seja em português ou em inglês, e selecionar, tá? Os dados que você deseja avaliar e ele já vai te dar o valor, tá? Então, no nosso caso, o nosso D calculado foi de 0,0848. E o nosso D crítico é para saber se o nosso valor está abaixo desse D crítico, ou seja, ele adere, os nossos dados aderem a uma distribuição normal, a gente vai pegar uma tabelinha, né? Como o nosso N, né, a nossa amostra é de 251, a gente vai pegar então esse valor aqui, o nosso nível de significância. Lá no terceiro passo a gente colocou que era de 5%, então nada mais é que este valor tabelado, 1,36 dividido por raiz de 251, ok? E aí nós vamos ter o número aí o valor de 0,0858. Bom, como o meu decalculado ele é menor do que o meu D crítico, eu aceito H0, eu aceito a minha hipótese nula, ok? Bom, dessa forma, segundo a nossa simulação, a gente pode concluir que a ingestão de zinco para essa população ela segue uma distribuição normal. Isso é importante porque é só a partir daí que eu posso continuar os meus outros testes. Lembram que a gente comentou que não só tem que avaliar se o nosso conjunto de dados adere à distribuição normal, mas também a gente tem que tirar a variabilidade intraindividual. E para isso a gente vai precisar realizar o teste, né, análise de variância. Certo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa análise de variância. Nós vamos pegar os nossos dados, ok? São 251 grupos, tá? A contagem aqui são 2 por grupo, que seriam os 2 recordatórios de 24 horas aplicado para cada indivíduo aí da pesquisa, tá? Tem o somatório dos resultados, né, da ingestão de zinco, ou seja, aqui é 17, só olhar aqui para vocês verem que bate. Então, dessa primeira pessoa, ela teve no primeiro recordatório uma ingestão calculada de 10 miligramas e no segundo de 7. Então, é isso aqui que a análise de variância vai te dar. Bom, o que é importante a gente observar aqui, até para a gente realizar o cálculo, tá sugerido no artigo que eu disponibilizei para vocês, tá? Que na verdade é um modelo matemático indicado, tá? Pelo ICEI, National Academic of Science Subcommittee on Criteria for Dietary Evaluation. Então, é esse órgão que está citado naquele artigo, tá? Daquela autora aí, da Regina Fisberg, né? Que a gente vai fazer, então, o ajuste dos dados, retirando o efeito aí da variabilidade intraindividual. Então, o que eu consigo ver aqui na nossa análise de variância é que também, da mesma forma que a gente calculou ali o D crítico na Kolmogorov-Smirnov, é o F, né? Então, significa aí que eu tenho uma homogeneidade das variâncias entre os grupos, porque o meu F, né, meu teste F foi menor que o meu teste, meu teste F foi menor do que o meu F crítico. Isso aí tem como se fazer, obviamente, né? É manual, mas o teste já te informa isso aí.
E a gente vê pelo teste F ou pelo p-valor, que deu acima de 0,05, ou seja, um valor de p acima de 5%, também a gente conclui que temos uma homogeneidade na variância, tá, entre esses grupos. Então, essa fórmula aqui, que a gente vai encontrar, tá, lá no artigo, a gente vai tirar da análise de variância, certo? Então, olhem aqui vocês. O que ele mostra lá? Que a variância intraindividual, tá, do W within, dentro, e aqui o SB seria a variância entre, né, between, entre os indivíduos, ok? Então, ele dá lá que seria a média quadrática, tá, dentro dos grupos. Então, é o valor que a gente vai pegar aqui do próprio teste da ANOVA. Então, o SW, a variância intraindividual, é 5,4183, que a gente tirou aqui do resultado, ok? E a variância interindividual, né, entre os grupos, é dada por essa fórmula aqui, ó. Vamos olhar aqui. É a média quadrática intraindividual menos a variância intraindividual dividido por K. Nesse caso aqui, o K é o número de recordatórios aplicados, ok? Não é a amostra, é o número de recordatório aplicado. Bom, sendo assim, a gente vai concluir, então, que essa média quadrática aqui é o 5,99, tá? Entre os grupos, ó, aqui, ó, menos a variância intraindividual, que a gente já viu que é o 5,4, dividido pelo C19, que é 2, porque foram 2 recordatórios por pessoa, certo? Bom, ao final, lá a fórmula final para a gente fazer o ajuste, a gente precisa o quê? Dos dados da variância entre. Feito isso, então nós vamos para a fórmula do valor ajustado do nutriente, que é a média observada, né, somada ao valor, né, x, e, ou seja, cada valor, tá, individual menos a média multiplicado por aquele valor da variância entre os grupos pela variância observada, que foi esse valor aqui de 0,6879. Então, como que ficaria os nossos dados, né, com o valor ajustado? Seria o nosso x, né, os nossos resultados para cada indivíduo do grupo, né, somado, seria a nossa média, perdão, né, somada a cada x, menos a média, vezes aquele valor da razão SB para S observado. E aí nós vamos gerar novos valores, né, para cada indivíduo. Ou seja, a média do primeiro indivíduo, que era 8,5 miligramas de zinco, ou seja, que foi estimada uma ingestão de 8,5, agora a gente anulando, né, retirando o efeito da variância intraindividual, essa média passou para 8,46 aproximadamente. E assim a gente faz para todos os valores dos demais participantes, de 9,5 ajustada
a média da ingestão passa para 9,14, ok? Então, o que ocorre é que mantém-se a mesma média de 8,36, porém com uma variância e um desvio padrão, consequentemente, menor. Aquele desvio padrão de 1,63, agora ele passa a ser de 1,12 aproximadamente. E o nosso coeficiente de variação, que era de 19,46, agora ele é de 13,39, já é um coeficiente considerado baixo, né? Então, só para ilustrar, o que a gente tem após o ajuste é o seguinte, né? Essa curva azul seria a curva representativa aí dos dados não ajustados, dos valores não ajustados. E a laranja após o ajuste, ou seja, após a retirada da variância intraindividual. Percebem vocês que for tomando do topo de cada gráfico, né, e a gente for descendo até encontrar o eixo das abscissas, a média é a mesma, né? O topo dos gráficos coincidem, né, no mesmo ponto. A média então seria aqui de 8,36, porém, veja a largura que se diferenciou, ou seja, nós diminuímos a variância desses dados uma vez que a gente retirou a variância intraindividual. Então, é aquele desvio padrão de 1,63 que passou para 1,12, né? Fazendo com que essa curva ficasse mais, né, alongada e menos achatada. Então, vamos dar uma olhada se fizéssemos a conclusão, né, com os dados brutos, ou seja, lembra que nós partimos de uma análise inicial superficial que a média do consumo de zinco por esse grupo era de 8,36 miligramas de zinco, a gente sabendo que a referência seria a EAR, então, de uma maneira superficial, em média, parece que atendeu, né? E aí, se fizéssemos essa conclusão, nós teríamos o seguinte, nós íamos achar o valor de Z, que no nosso caso aqui não é um cálculo padrão de Z, que seria a variável menos a média dividido pelo desvio padrão, mas sim o valor de referência, a EAR, que seria o 7,3, menos a média, que é de 8,36, dividido pelo desvio padrão bruto, que é de 1,63. Sendo assim, acharíamos um valor Z de menos 0,65. E é esse valor Z que nos dá a probabilidade, né? Então a gente já tem esse valor tabelado, inclusive nos próprios livros de avaliação nutricional já tem essa tabela que a gente ia fazer uma inferência que deste grupo 25,78, aproximadamente 26%, tá, dos indivíduos desse grupo apresentariam aí uma ingestão inadequada do nutriente zinco. Porém, quando a gente faz o tratamento adequado e anula a variância intraindividual, a gente percebeu que nós vamos ter a mesma média, porém um desvio padrão menor. A média, então, manteve-se de 8,36. O nosso desvio padrão ele diminuiu de 1,63 para 1,12 aproximadamente.
e que a gente conseguiu visualizar aí isso no gráfico, né? A nossa curva ficou bem menos achatada. Bom, fazendo o tratamento após a nossa conclusão, a nossa inferência após esse tratamento, nós teríamos outro resultado. Veja que o valor Z calculado após o ajuste, ele vai mudar. Então, a EAR continua sendo o 7,3, que é, né, o meu parâmetro, inclusive é o meu ponto aí de corte, né? Menos esse Mi, que é a média, continua a mesma, 8,36, porém meu desvio padrão não será mais de 1,63, mas sim de 1,12. Sendo assim, eu encontro outro de valor Z de menos 0,95, não mais o de menos 0,65. Portanto, a prevalência de ingestão inadequada do grupo após ajuste, ela passa a ser de 17% e não mais de 26%. Veja que há uma diferença aí, né? Que inclusive vai impactar no resultado e, consequentemente, aí nas diversas tomadas de decisão. Então, de 26%, eu passo a ter 17%, né, de prevalência de ingestão inadequada. Obviamente, aí, de posse desses dados, o gestor, né, isso tratando-se de WAN, ele pode ter como meta, né, uma meta aí, de ingestão de prevalência de inadequação aí máxima, para ver se atingiu ou não. Ele pode trabalhar em cima desses números em relação à orientação e educação nutricional. Mas veja que o mais importante é não só o ajuste e os resultados que a gente obteve, mas com aquela avaliação ali superficial inicialmente, que a gente não consegue enxergar isso. Aparentemente, ó, se você for olhar por um ponto, ou seja, um valor representando todos os 251, certamente a gente ia tirar a conclusão errada, falar que todo mundo aí está ingerindo adequadamente zinco, né? Porque a gente pega como referência um valor para representar todo o grupo, ok? E aí fica complicado, né? A gente não tem como enxergar essa inadequação. 8,36 para 7,3 está ok. E aí a gente viu que a necessidade, a importância do tratamento estatístico, né, adequado para que a gente possa estimar essa prevalência de forma também adequada e com o mínimo de erro. Ou seja, mesmo a minha média estando acima da EAR para o grupo, eu ainda tenho uma prevalência de ingestão inadequada de 17% aí dos indivíduos dessa população. Embora eu não consiga aí reconhecer quais sejam esses indivíduos, né, mas isso é um dado que com certeza é muito importante para as várias tomadas de decisão. Ok, pessoal? Então, o recado era esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vamos marcar aí uma data para que possamos discutir as dúvidas e seguir com nossos estudos. Um forte abraço e bom estudo a todos vocês.